Olá, amigos. Sou Claudete Moura. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, ainda na sua introdução, e paramos aqui onde nós falávamos que os espíritos não pertencem sempre à mesma categoria, mas eles mudam também nessa hierarquia. Todos se melhoram, passando por diferentes degraus nessa hierarquia espírita. Por meio da encarnação é onde os espíritos mais evoluem. Isso não quer dizer, como nós já falamos, que no mundo espiritual não haja evolução, mas a evolução maior é aqui, porque é aqui que nós deparamos com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, que trazemos as provas que escolhemos, ou então as expiações a que devemos cumprir das coisas que erramos no passado. Por isso, então, a gente nunca retrograda como espírito. Nós podemos até estacionar, passar uma encarnação inteira sem desenvolver nenhuma habilidade, sem melhorar nem um pouco, mas estacionar não, mas retrogradar não, porque o espírito sempre progride, ele vai sempre progredir. Também, quando o espírito deixa o corpo, a alma volta ao mundo dos espíritos e permanece no estado errante, para voltar depois a uma nova existência. Então, como é que é essa história? Quando nós desencarnamos, deixamos o nosso corpo físico, voltamos para o mundo espiritual. Todo espírito que está no mundo espiritual, aguardando uma nova oportunidade de encarnação, esse período em que o espírito fica no mundo espiritual, nós os chamamos de espíritos errantes. Então, muitas pessoas pensam que espírito errante é aquele espírito que fica vagando, sem destino, sem rumo, sem ser atendido. Inclusive, eu já vi até em livros espíritas explicações assim errôneas a respeito da erraticidade. A erraticidade é esse período em que o espírito permanece no mundo espiritual, aguardando nova encarnação. Então, geralmente a gente deixa o corpo, vai para o mundo espiritual, depois lá a gente toma conhecimento dos nossos problemas, das nossas dificuldades, trabalhamos tudo isso, nos conscientizamos da necessidade de melhorar, de consertar algo que fizemos errado, de fazer algo que não conseguimos fazer. Depois, então, teremos oportunidade de uma nova reencarnação, de uma nova existência material. Então, nessa introdução do Livro dos Espíritos, nós temos um resumo, principalmente nesse capítulo 6 que nós estamos estudando, de toda a doutrina, que tudo isso que nós estamos aqui passando de uma maneira mais rápida, nós vamos adentrar nos capítulos e esmiuçar todas essas questões, explicar muito bem. Mas isso é apenas para a gente ter uma ideia do que os espíritos falam a respeito da nossa vida material, da nossa vida espiritual. Continuando na introdução. Tendo os espíritos que passar por muitas encarnações, temos e teremos muitas encarnações, quer na Terra, quer em outros mundos. Por que nós temos que passar por muitas encarnações? Para o nosso aprendizado. Nas primeiras encarnações, o espírito não tem muita consciência, não tem muito senso moral, não tem muita consciência de si mesmo. Ele vai aprendendo com, às vezes, os erros, ele vai melhorando, ele vai aprendendo com as experiências. Então, é por isso que a gente não pode ter essas pessoas que afirmam que temos só uma encarnação, que é essa nossa atual,
não veem que se nós tivéssemos só essa encarnação, como é que a gente ia dar conta de todo o aprendizado que a gente tem que fazer, de toda a perfeição relativa que a gente tem que chegar? Então seria impossível numa encarnação a gente fazer tudo isso. Então a gente já teve muitas encarnações e teremos ainda muitas, né? Porque essas encarnações podem ser aqui na Terra ou em outros mundos, às vezes do mesmo nível evolutivo da Terra, ou quando não damos conta, precisamos ir para um mundo pior, menos evoluído, para a gente aprender e voltar então para a Terra ou outros mundos do mesmo nível e continuar então a nossa evolução. Bom, como nós já falamos, a encarnação dos espíritos se dá sempre na espécie humana. Então é errado a gente acreditar que um espírito pode encarnar no corpo de um animal. Então tem alguns países da Ásia principalmente que tem essa crença, que nós podemos voltar no corpo de um animal, por uma punição, por uma coisa desse tipo. Isso seria impossível, mesmo porque o perispírito, que é o nosso envoltório fluídico, que divide, que é aquele laço que nós já falamos entre o corpo físico e o mundo espiritual, ele já tem a forma humana. Como é que nós vamos voltar na forma animal? Se nós já estamos na forma humana, nós já avançamos na inteligência, que o animal tem rudimentos de inteligência. O animal, ele não tem pensamento contínuo. Ele não tem consciência das coisas. Tanto que ele não tem consciência dos seus erros, que quando ele desencarna, ele vai para o mundo espiritual e volta imediatamente, num outro corpo, de um outro animal que está aí nascendo. Então, é errado pensar que a gente pode voltar a reencarnar no corpo de um animal. Nós só o espírito, depois que ele se torna espírito, enquanto a gente é um princípio inteligente, a gente encarna nos animais. Mas quando a gente se torna espírito, daí a encarnação se dá somente na espécie humana. As diferentes existências corpóreas do espírito, como nós já falamos, são sempre progressivas. A gente sempre melhora, mas a rapidez desse progresso vai depender de cada um de nós. Então a gente melhorar vai depender do nosso esforço, porque também se a gente, vou deixar para a próxima encarnação, porque estou cansado, não quero saber disso, não quero melhorar, quero continuar fazendo tudo que eu faço, tendo esses hábitos que eu sei que me prejudicam, mas eu vou continuar porque eu não quero deixá-los. Daí a gente estaciona, nós estaremos perdendo o nosso tempo. Então a rapidez dessa nossa evolução, desse progresso, vai depender de cada um de nós, do nosso esforço, da nossa vontade. E as qualidades da alma são as qualidades do espírito. Lembra que nós falamos que a alma é o espírito encarnado. Então as qualidades da alma são as qualidades do espírito. O homem de bem, aquele homem bom, ele é a encarnação de um bom espírito. E o homem perverso é a encarnação de um espírito impuro. Olha bem, os espíritos não gostam que a gente fale de um espírito mau. Por quê? Porque se ele é mau, se ele tem maldade, é uma coisa que é transitória isso aí. Todos nós melhoramos. Todos nós progredimos. Ele pode até demorar para sair desse estágio em que ele se encontra de inferioridade, de maldade, mas ele vai sair, porque todos nós estamos destinados
à perfeição relativa. Todos nós vamos chegar mais perto de Deus possível. Então, aquele homem de bem que Kardec fala no Evangelho segundo o Espiritismo, que cumpre toda a vontade do Pai, que ajuda seus irmãos, que não tem ódio, não tem inveja, não tem ciúme, ou seja, tem todas as boas qualidades, é um espírito bom que está encarnado. Aquele que ainda persiste no mal, na maldade, nas coisas levianas, ruins, é porque é um espírito impuro. Ele ainda não se conscientizou da sua verdadeira tarefa, que é sempre melhorar como espírito. A alma, ela possuía sua individualidade antes de reencarnar. Quando a gente estava no mundo dos espíritos, a gente já se sabia quem era, né? E que a gente iria um dia reencarnar. Isso para o espírito que já tomou conhecimento de muitas coisas, que já está nesse progresso, né, evolutivo. E depois da morte do corpo, a gente conserva também essa nossa individualidade. Então, se eu desencarno, depois no mundo espiritual, eu tenho consciência de quem eu sou, da minha encarnação passada. É claro que isso vai depender muito do nível de evolução do espírito, mas um nível de evolução mediano do espírito, ele vai ter condições de, ajudado pela espiritualidade, no plano espiritual, saber da sua última encarnação, saber quem é ele, da sua identidade, né? Da sua individualidade, porque se a gente não conservasse essa individualidade, vamos pensar que a cada encarnação a gente voltasse para o plano espiritual sem saber quem nós somos, sem ter essa noção. Tanto é que existe essa noção que os espíritos que se comunicam, nossos parentes, ou os espíritos que vêm nos instruir, eles sabem, eles dão às vezes os nomes, eles sabem perfeitamente quem eles são. Então, conservamos a nossa individualidade. Antes de reencarnar, a gente já sabia quem a gente era e as nossas necessidades para a próxima encarnação. Fazemos um projeto de vida para a reencarnação. E temos que ter muito cuidado para a gente não jogar fora esse projeto, para a gente não perder esse projeto. Porque senão a gente vai voltar para o plano espiritual e falar, meu Deus, perdi tempo, agora tenho que voltar, e sabe-se lá quando que a gente vai conseguir voltar. Porque segundo informações do lado de lá, a fila está bem grandinha, a fila para reencarnar. Aumentou a população aqui na Terra, aumentou a população também no plano espiritual. Então, tem muita gente precisando voltar. E daí, quando que nós vamos conseguir essa bênção? Que a encarnação é uma bênção. É uma porta que se abre para nós. Uma oportunidade que Deus dá da gente melhorar cada vez mais. Então, a gente tem que fazer por merecer, e quando estamos aqui, não vamos perder tempo. Vamos fazer já o que nós precisamos fazer para o nosso progresso, para a nossa evolução. Bom, na volta, quando nós voltamos para o mundo dos espíritos, ou seja, desencarnamos, voltamos para a nossa verdadeira pátria, lembra que nós falamos? Que o mundo dos espíritos é o verdadeiro mundo real, primitivo. Então, quando nós voltamos para lá, nós podemos encontrar aquelas pessoas que nós conhecemos na Terra. E todas as suas existências nós podemos, às vezes, acionar
como o bem e o mal que fez voltam à nossa memória. Agora vejam bem, isto está sendo falado de uma forma geral, porque isso aqui vai depender de cada um de nós. Quando nós voltamos para o mundo espiritual, dependendo da nossa consciência, nós podemos sim, e do nosso merecimento, nós podemos sim encontrar pessoas que nós conhecemos na Terra. Como que a gente pode comprovar isso? Nos trabalhos mediúnicos, nós quando atendemos os espíritos que estão meio desavorados, estão meio perdidos, e eles chegam para o atendimento na casa espírita, e a gente conversa, esclarece, muitos não sabem que desencarnaram, e daí eles falam assim, e agora, o que eu faço? Agora você perceba se perto de você não tem alguém que você já conhece. E geralmente essa pessoa vai ver um avô, ou um parente, ou um amigo que já desencarnou antes dele. Isso acontece muito quando a gente atende pessoas da religião, das religiões evangélicas, e que geralmente eles pensam que vão dormir no plano espiritual, e quando eles se deparam, né, com a realidade, eles ficam assim, alvoroçados, não sabem o que fazer. Geralmente eles encontram pessoas que eram do seu círculo religioso, que já estão no plano espiritual, que vão explicar para eles a realidade. Então, também, conforme o nosso nível, nós poderemos ver as nossas existências passadas. Geralmente a gente sabe da última existência, porque é importante saber a última existência, que os espíritos eles não contam nada para nós que não seja útil. E que às vezes vai nos prejudicar, vai nos deixar atordoados. Já pensaram? Chega lá no plano espiritual, eles nos mostram uma existência em que nós prejudicamos, que nós matamos, que nós perseguimos pessoas, e às vezes pessoas que são caras para nós atualmente. Como que nós ficaríamos? Nós ficaríamos muito nervosos, né? Desequilibrados. Então eles não fazem isso. Mas se houver a necessidade, a gente pode sim acessar uma outra existência, que não foi essa passada recente. Se nós precisarmos disso para compreensão dos fatos. Porque às vezes o espírito, isso acontece muito nos trabalhos mediúnicos, ele está se achando muito vítima, ele está se achando que o outro fez muito mal para ele, que prejudicou demais. E daí a gente faz ele acessar uma existência onde ele que prejudicou o outro. E nessa última encarnação, ele não estava mais fazendo do que cumprir aquilo que ele precisava cumprir, que ele fez para o outro. Ele estava passando por necessidades análogas a qual ele fez o outro passar. Então, quando é útil acessar uma nova existência, a gente faz com que o espírito acesse. Pela tela mental dele, a gente projeta. Não somos nós, os esclarecedores apenas sugerem, e os espíritos que estão comandando o trabalho projetam na tela mental do espírito aquela encarnação onde ele se reconhece e vê que ele não foi tão vítima desse jeito. E também a gente consegue ver o bem que a gente fez, o mal que a gente fez, porque isso vem tudo na memória da gente. Porque no plano espiritual é o encontro de nós conosco mesmos. Nós nos encontramos lá.
aqui existem muitos subterfúgios, aqui existem muitas coisas que não deixam que a gente se conheça perfeitamente. Mas no plano espiritual não tem isso. Não adianta eu chegar lá para o mentor, no plano espiritual, porque eu fui prejudicado, porque eu fiz isso, fingindo alguma coisa. Porque eles vão ler, está todo retratado no nosso perispírito. A memória do perispírito é a memória do espírito, de tudo que nós já passamos, já fizemos. Então, os espíritos mais esclarecidos, eles leem pensamento, eles têm condição de acessar essas nossas outras existências e nos mostrar que a gente não é tanto vítima como a gente sempre pensa que é. Que o outro que é sempre culpado. Não é sempre o outro culpado. Às vezes nós também cometemos enganos. E daí é a hora da verdade. É a hora da gente se encontrar com a realidade nossa. Então, por isso que nós precisamos fazer o melhor aqui, para quando chegarmos do lado de lá, a gente não levar tanto susto. Mas eu achei que isso aí não ia prejudicar. Eu achei que só esse viciozinho que eu tinha não ia me fazer nada. Eu achei que esse hábito da maledicência não ia me provocar nenhum mal. Olha só, daí eu encontro com a verdade mesmo. Continuando a introdução do Livro dos Espíritos. Espíritos encarnados vivem sob a influência da matéria. Então, nós que estamos encarnados, nós vivemos sob a influência da matéria. Sofremos influências do nosso meio, onde nós vivemos, das coisas que nós aprendemos, das coisas que são passadas para nós, das mídias, das redes sociais, de tudo, dos livros que nós lemos, dos conhecimentos que adquirimos. Tudo isso vai influindo em nós. Então, quando nós estamos encarnados, nós sofremos essa influência da matéria. O que a gente tem que fazer? A gente tem que vencer essa influência. Principalmente quando essa influência nos leva a viciações, a equívocos, a maledicências, a fofocas, a estados comprometidos. Então nós temos que vencer, né, essa influência da matéria pela nossa elevação. Eu tenho que me dispor a melhorar. Então é por isso que na doutrina espírita a gente fala muito de reforma íntima, que não é nada mais do que a nossa melhora interior, da gente se deparar conosco mesmo e perceber no que eu preciso melhorar. Então é aí que eu vou vencer a matéria, eu vou vencer as minhas dificuldades pela depuração da alma, cada vez com a alma mais limpa, porque isso vai nos aproximar dos bons espíritos. Cada vez que a gente melhorar, nós nos aproximamos mais dos bons espíritos, temos mais condição de sermos ajudados por eles, temos mais condições de, numa prece, eles nos atenderem. Porque se nós nos deixarmos influenciar pelos espíritos inferiores, impuros, os bons espíritos não vão ter acesso a nós. Mas quando a gente se esforça para vencer todas essas dificuldades que encontramos aqui na vida material, as paixões, os excessos, os ciúmes, as invejas, as maledicências, todas as coisas que nos fazem tanto mal,
Então nós temos que vencer tudo isso pela elevação e depuração da alma. E daí nós nos aproximamos mais dos bons espíritos. Eles estão mais aptos daí a nos ajudar. Os espíritos encarnados, eles habitam diferentes globos do universo. Essa é uma coisa que a doutrina espírita trouxe e que Jesus já falava no seu evangelho, mas de uma forma assim, meio que velada. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Ele estava se referindo tanto às estações onde o espírito pode estar se elevando, se depurando, mas falava também dos diversos mundos habitados, de mundos materiais, onde o espírito também se depura. Porque nós já vimos ali que pela nossa encarnação é que nós conseguimos melhorar mais rápido, né, do que no plano espiritual. Então, os espíritos habitam diferentes mundos, não é só o nosso mundinho aqui que é habitado, mas outros mundos também são habitados por espíritos. E os espíritos desencarnados ou errantes, olha, aparecendo aqui esse nome, errantes são os espíritos desencarnados, que estão lá no mundo espiritual, esperando uma nova encarnação. Então, eles não ocupam uma região determinada ou circunscrita. Eles estão por toda parte no espaço e ao nosso lado. A gente fala assim, os espíritos estão lá e tal. Não. Eles estão lá, estão aqui. Estão ao nosso lado, né? Pululam perto de nós. São as testemunhas que o apóstolo Paulo falava. Uma rede de testemunhas ao nosso redor. Testemunhas do que? De nós, de como nós somos, do que nós fazemos. Tanto espíritos bons como espíritos impuros. São as nossas testemunhas. Estão sempre do nosso lado, porque nós vamos ver que em determinada questão, mais adiante, Kardec vai perguntar se os espíritos influenciam em nossa vida, em nossos pensamentos, em nossa vida material. E a resposta é que influenciam muito, sim. Muito. Que muitas vezes eles nos dirigem. Quando é que um espírito nos dirige? Quando nós não damos conta de nós e daí nos deixamos levar por pensamentos mórbidos, e esses espíritos que estão querendo nos prejudicar tomam conta do nosso pensamento, da nossa mente e nos dirigem. Faça isso, faça aquilo, e a gente acaba até fazendo o que eles querem e o que eles pedem. Então eles estão por toda parte, não estão num lugar determinado. Então em qualquer lugar estão os espíritos aí, né? De diversas ordens, de diversas categorias na hierarquia espírita, tanto os bons como aqueles que são impuros, que ainda não descobriram que fazer o bem é muito bom para nós mesmos, para cada um de nós. Continuando na introdução, espíritos agem sobre o mundo moral e físico. Olha só, eles conseguem atuar sobre o nosso mundo moral e físico, por isso que eles nos influenciam. Atuam sobre a matéria e o pensamento. Eles conseguem fazer isso. Como que eles atuam sobre a matéria se eles são espíritos? Nós é que proporcionamos para eles essa atuação, dando a eles um fluido que eles aproveitam para atuar na matéria. O mesmo que eles aproveitavam para as mesas girantes no início, para fazer todos aqueles movimentos, que eram os médios que favoreciam esses fluidos para que os espíritos pudessem, então, fazer tudo isso. E eles são uma das potências da natureza.
Estamos então terminando esse programa e no próximo nós continuaremos com a introdução do Livro dos Espíritos. Muito obrigada para quem nos seguiu até agora. Claudete Moura, para o divulgar.net.